Havia um irmão de verdade, de sangue, mesma mãe, mesma casa, mesma mesa de infância. Um homem que viu Jesus crescer, que conhecia a voz dele antes que ela movesse multidões, que o viu antes de tudo, antes dos milagres, antes dos julgamentos, antes dos sermões nas encostas. E esse irmão deixou um registro, escreveu coisas que deveriam ter feito dele a testemunha mais credível de toda a história cristã. Em vez disso, sua carta quase foi destruída, seu nome foi apagado dos textos originais, e o que ele realmente disse sobre Jesus foi enterrado sob uma reescrita teológica tão precisa que parece acidente. Não foi acidente. E o motivo pelo qual ninguém te mostrou isso é o mesmo motivo pelo qual está enterrado há 2000 anos. Este vídeo não é sobre polêmica religiosa. Não é sobre tomar partido. É sobre a voz mais ignorada de toda a história. A única pessoa que não tinha nenhum motivo para criar mitos e tinha todas as razões para te dizer exatamente o que aquele homem era. E o que esse irmão disse vai mudar a forma como você entende não só Jesus, mas o mecanismo que foi construído para substituí-lo. Vamos começar com o que a maioria das pessoas sabe, ou pensa que sabe. Existe uma carta no Novo Testamento chamada Epístola de Tiago. Você provavelmente já ouviu mencionar. Talvez tenha passado os olhos. A maioria das pessoas passa. É considerada menor, de transição, fácil de ignorar. Martinho Lutero a chamou de Epístola de Palha. Ele lutou para removê-la do cânon completamente. Só esse detalhe já deveria te fazer parar. Por que o reformador mais poderoso da história protestante queria eliminar uma carta do irmão de Jesus? O que Tiago estava dizendo que era tão estruturalmente inconveniente que até um homem que rasgou a igreja ao meio não queria que estivesse lá? Para. Porque essa pergunta é exatamente onde precisamos começar. A versão institucional de Jesus exige uma arquitetura específica para funcionar. Exige um Jesus singular, divino, inalcançável por meios humanos comuns e acessível apenas através dos mecanismos que a instituição fornece. Um Jesus com irmão desmonta essa arquitetura. Um irmão significa uma família. Uma família significa um ser humano inserido em um mundo social, com pessoas que discordavam dele, o mal entendiam, duvidavam dele e, eventualmente, no caso de Tiago, se tornaram seu intérprete mais preciso. O problema não era que Tiago existia. O problema era o que Tiago realmente escreveu. Aqui está o que a instituição fez. Durante séculos, o nome nos textos gregos originais, Iacobos Adelphos Kyriou, que significa Tiago, irmão do Senhor, foi sistematicamente traduzido com alternativas. Irmão virou primo, depois meio-irmão, depois parente. Jerônimo, no século IV, escrevendo a Vulgata, a tradução latina que se tornaria a Bíblia oficial da Igreja Ocidental, inseriu a palavra frater em alguns lugares e então imediatamente teologizou ao redor dela para significar algo diferente de irmão biológico. Isso não foi um acidente linguístico. O grego tem uma palavra perfeitamente clara para primo, anepsios. Paulo a usa em Colossenses. Quando Paulo, em Gálatas 1:19, diz que encontrou Tiago, o irmão do Senhor, ele usa adelphos, a mesma palavra que usa em todo lugar para irmão literal. Isso não é metáfora, é um fato biológico que a instituição passou 4 séculos tentando diluir. Lembra disso, porque importa para tudo o que vem depois. O motivo pelo qual trabalharam tanto para fazer Tiago virar primo, irmão espiritual, parente distante, é porque um irmão biológico de Jesus, existindo e escrevendo e sendo ouvido na igreja primitiva, significa algo catastrófico para a estrutura teológica construída em Niceia em 325 DC. Significa que as pessoas mais próximas de Jesus, as que dividiam sangue com ele, o entendiam de uma forma que não tinha nada a ver com o que foi decidido naquela sala de concílio. E o registro que Tiago deixou prova isso. É aqui que tudo muda. A carta de Tiago não fala sobre a ressurreição, não fala sobre natureza divina, não fala sobre salvação pela crença. Leia do começo ao fim, sem comentário, e você vai se surpreender com o que encontra. Tiago fala sobre a ação como a única expressão válida de transformação interior. Fala sobre a autoilusão de pessoas que ouvem a verdade e saem inalteradas. Fala sobre o abismo
entre o que uma pessoa diz e o que uma pessoa faz, como a patologia humana fundamental, e enquadra tudo isso não como teologia, mas como prática, como método. Como a diferença entre uma pessoa que olha para o próprio rosto no espelho e imediatamente esquece o que viu, e uma pessoa que olha e continua olhando e muda. Essa imagem do espelho é uma das metáforas psicologicamente mais precisas de toda a literatura antiga. E veio do homem que cresceu na mesma casa que Jesus. Se o que você está ouvindo agora está rachando algo em você, se você já está vendo essa figura de forma diferente, fica com este canal. Cada vídeo vai uma camada mais fundo. E a próxima camada sempre muda mais do que a anterior. Agora, aqui está a parte que ninguém te conta sobre Tiago. Ele não era crente desde sempre. Esse fato está nos evangelhos canônicos e quase nunca é pregado. Marcos 3:21 registra que a família de Jesus veio buscá-lo porque achavam que ele tinha perdido o juízo. João 7:5 é ainda mais direto, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Deixa isso pousar por um segundo. Os irmãos de Jesus, incluindo Tiago, durante o ministério ativo, não acreditavam. Achavam que ele estava desestabilizando, talvez perigoso, possivelmente delirando. Tiago observou o irmão operar em público, e sua primeira reação não foi fé, foi preocupação, talvez vergonha, e piora. Porque isso significa que a transformação de Tiago, de duvidador ao líder da igreja de Jerusalém, de cético ao homem que Paulo chamou de pilar, de um irmão que achava que Jesus tinha ido longe demais à pessoa que escreveu o documento mais orientado à ação de todo o Novo Testamento. Essa transformação é em si um evento psicológico de enorme significado. Algo aconteceu com Tiago depois da crucificação, que remapeou completamente sua compreensão de quem era seu irmão. Paulo registra em 1 Coríntios 15 que o Jesus ressurreto apareceu especificamente a Tiago, não aos 12. Especificamente a Tiago, deixa de lado a questão teológica sobre o que foi essa aparição. Só acompanha na arquitetura psicológica. Tiago vai de meu irmão perdeu o juízo a liderar todo o movimento em Jerusalém e escrever um documento tão preciso sobre a relação entre transformação interior e ação exterior que Lutero, um homem que tinha dedicado sua vida à fé, queria queimar. O que Tiago viu? O que Tiago entendeu que exigiu que uma instituição trabalhasse 4 séculos para abafar? Aqui está o que a carta de Tiago revela quando você a lê em grego em vez de através de um filtro teológico. Tiago usa uma palavra muito específica para a condição que está diagnosticando nos seres humanos. A palavra é dipsychos. Aparece 2 vezes na carta e em nenhum outro lugar em toda a literatura grega clássica antes de Tiago usá-la. Muitos estudiosos acreditam que Tiago inventou a palavra. Dipsychos significa literalmente de alma dupla, uma pessoa dividida, que acredita em uma coisa e vive outra, que tem 2 sistemas operacionais rodando simultaneamente, o que apresenta ao mundo e o que realmente dirige seu comportamento. Tiago diz que esse é o mau funcionamento humano fundamental. Não pecado no sentido religioso, não falha moral no sentido ético. Consciência dividida, um eu partido. Isso não é teologia, é psicologia. E agora olha o que acontece quando você coloca esse diagnóstico ao lado do que Jesus estava fazendo. Cada confronto registrado que Jesus teve com os fariseus foi precisamente um confronto com dipsíquicos, com pessoas que diziam uma coisa e eram movidas por outra, que usavam a linguagem da justiça enquanto operavam a partir do medo, da competição e da necessidade desesperada de manter um sistema que as mantinha centrais. Jesus não argumentava com eles sobre doutrina, segurava um espelho, fazia perguntas que os forçavam a ouvir o abismo entre seus valores declarados e seu comportamento real. Ele não estava combatendo oponentes religiosos, estava fazendo cirurgia psicológica em pessoas que aprenderam a se sentir confortáveis com sua própria divisão. Tiago viu isso a vida toda, e o que Tiago escreveu foi essencialmente um manual para o mesmo procedimento, aplicado não aos fariseus, mas ao leitor, a você. Se algo acabou de se mover em você, se você está começando a ver a distância entre o homem e o mito pela primeira vez, você já sabe o que escrever abaixo.
Digita "Estou acordado" e me diz de que cidade você está assistindo, porque isso está chegando ao mesmo tempo agora em São Paulo e Rio de Janeiro, em Salvador e Recife, em Belo Horizonte e Fortaleza, em Brasília e Porto Alegre, em Lisboa e Porto. E eu quero ver exatamente onde esse despertar está acontecendo. Agora é aqui que fica perigoso. Existe um documento que foi excluído do cânon que muda todo esse quadro novamente. É chamado de Evangelho dos Hebreus. Sobrevive apenas em fragmentos, citado pelos primeiros pais da Igreja. Orígenes, Clemente de Alexandria, o próprio Jerônimo. E em um desses fragmentos, Jerônimo cita o que o Evangelho dos Hebreus diz que aconteceu imediatamente após a ressurreição. Jesus aparece a Tiago, e o texto registra que Tiago tinha feito um juramento de não comer pão desde o momento da última ceia até ver Jesus ressuscitado. Pensa no que isso significa. Tiago, que não acreditava durante o ministério, que achava que o irmão tinha saído dos trilhos, estava naquela última refeição. Estava presente naquela noite final e fez um voto privado de que não comeria até entender o que estava acontecendo. Esse não é o comportamento de um cético casual. É alguém na crise de percepção mais profunda possível, alguém assistindo algo que ainda não consegue integrar. E quando Jesus aparece a Tiago nesse fragmento, a primeira coisa que faz é partir pão com ele. A mesma ação da última ceia, o mesmo gesto. Tiago tinha estado em jejum, suspenso entre dois mundos, entre o irmão que achava que conhecia e a realidade que tinha testemunhado. E Jesus fecha o abismo com o ato humano mais simples possível. Pão, presença, sem explicação, sem doutrina. Só a mesa, de novo. Isso não é teologia, é a descrição psicológica mais precisa de como a transformação realmente funciona. Não através de argumentos, não através de provas, mas através de um encontro direto que bypassa completamente a mente analítica. Agora olha para a sua própria vida. Você já esteve nessa suspensão, nesse lugar entre duas versões da realidade, onde o entendimento antigo já quebrou, mas o novo ainda não se formou? Onde você está em jejum, de certa forma, de certeza, recusando simplesmente voltar para a história confortável, porque algo que você testemunhou não te deixa? Isso é dipsicos se resolvendo. Isso é o que Tiago estava descrevendo de dentro, da experiência vivida, quando escreveu aquela carta. Ele não estava te dando doutrina, estava te dando um mapa do território exato, que ele já tinha atravessado, e aqui está a consequência, quando esse padrão não é resolvido. Quando o eu dividido não é tratado, ele não fica neutro. Tiago é preciso sobre isso. Uma pessoa dipsicos não apenas carece de integridade, ela se torna instável. A palavra que ele usa é acatastatos, que significa tumultuoso, desordenado, impossível de estabilizar. Não comprometida moralmente, comprometida estruturalmente. Incapaz de manter uma direção. Cada ganho revertido. Cada transformação temporária. Porque o segundo sistema operacional, o baseado em medo, protetor de status, defensor de identidade, ainda está rodando por baixo. E, eventualmente, ele sempre vence. Olha para a sua própria vida. Onde você está rodando dois sistemas simultaneamente? Onde existe um abismo entre o que você diz que acredita e como você realmente se move pelo dia. Esse abismo tem um nome. Tiago deu um há 2000 anos. E não é um problema espiritual, é um problema estrutural. E piora. Porque a instituição que suprimiu a centralidade de Tiago, que o reduziu de líder da igreja de Jerusalém, o homem que Paulo veio verificar sua própria compreensão com a testemunha de sangue da vida mais consequente da história ocidental, essa instituição é ela mesma o exemplo perfeito de dipsicos operando em escala civilizacional. Usou a linguagem de Tiago, o vocabulário de transformação e ação certa, enquanto construía uma estrutura de poder que a carta de Tiago, direta e incessantemente, desmontava. Tiago 2:14. De que adianta, meus irmãos, dizer a alguém que tem fé se não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Essa não é uma pergunta pastoral gentil. É um ataque cirúrgico de precisão contra o exato movimento teológico que tornou uma instituição necessária em primeiro lugar. Fé como assentimento intelectual,
sem transformação de comportamento, sem fechamento do abismo. Tiago está dizendo que isso não é fé. É outra palavra para o eu dividido, se chamando inteiro. Você já saiu de um culto ou de uma missa com a sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu nomear o quê? Não era falta de fé. Era um instinto reconhecendo a distância entre o que estava sendo vendido e o que o homem original demonstrou. Esse instinto estava certo. Lutero quis queimar a carta porque ameaçava tudo o que estava construindo e tudo que a instituição antes dele tinha construído, e cada versão de religião gerenciada construída desde então. Esse é o padrão inteiro, o que Tiago entendeu, e o que sua carta preserva de formas que sobreviveram a 4 séculos de diluição institucional é que seu irmão não estava ensinando uma nova religião. Estava demonstrando uma tecnologia para resolver a fratura humana fundamental, o abismo entre o eu que sabe e o eu que age. Metanoia, a palavra traduzida erroneamente como arrependimento, significa transformação da mente, reestruturação radical do aparato perceptivo. Tiago escreveu uma carta inteira sobre como essa transformação parece do lado de fora, em comportamento observável, na forma como uma pessoa fala, na forma como trata pobreza e riqueza, na forma como responde ao conflito. Porque Tiago cresceu observando como é uma pessoa quando esse abismo está fechado. Observou isso a infância toda. Duvidou que fosse real. Depois encontrou de novo, após a crucificação, em uma mesa, com pão. E isso o partiu por dentro pelo resto da vida. A neurociência moderna tem um framework para exatamente o que Tiago estava descrevendo. O que Antônio Damasio chama de marcador somático, o abismo entre crença cognitiva e a resposta comportamental real do corpo. É o substrato neurológico do dipsicos. Quando Bessel van der Kolk escreve que o corpo guarda o placar, está descrevendo o mesmo fenômeno. Uma pessoa pode aceitar intelectualmente uma transformação enquanto seu sistema nervoso continua operando a partir do padrão antigo. Fechar esse abismo não é uma questão de crença, é uma questão de prática integrada, de fazer a coisa repetidamente até o corpo alcançar a intenção declarada. Isso não é teologia, é neurociência. E é exatamente o que Tiago escreveu. O homem que estava na mesa, que observou a vida inteira do irmão e sobreviveu o suficiente para nos deixar um registro. Tiago foi morto em 62 DC. Joséfo registra, jogado do muro do templo em Jerusalém pelo sumo sacerdote Ananus. Sua morte causou escândalo suficiente para que Ananus fosse removido do cargo. Até seus inimigos reconheceram o que ele era. O historiador da igreja Eusébio registra que Tiago era chamado de o Justo, não por seus seguidores, mas por todos, incluindo pessoas que discordavam dele. O homem era tão estruturalmente integrado, tão completamente fechado entre o que dizia e o que fazia, que as pessoas que o mataram reconheceram seu caráter enquanto o matavam. Isso é o que uma vida construída no oposto de dipsicos realmente parece no mundo. E agora você vê. O que foi enterrado não era apenas uma carta. Era o relato de testemunha ocular mais próximo do que o método realmente produziu em uma vida humana. Tiago era a prova, não da divindade, da tecnologia, do que realmente acontece com uma pessoa que fecha o abismo, que para de rodar 2 sistemas operacionais e começa a viver a partir de um centro único e integrado. Sua carta sobreviveu. Por pouco, sua centralidade no movimento primitivo foi reescrita para fora. Sua biologia foi teologizada em Primo Irmão. Seu desafio mais inconveniente à estrutura da fé gerenciada foi chamado de palha, pelo homem que ironicamente tentava libertar as pessoas dessa mesma estrutura. Isso é o que eu disse no começo, que havia um irmão, e que o que ele disse nunca deveria ter sobrevivido. Sobreviveu. E agora você viu. Rubem Alves escreveu que a religião começa quando Deus vira instrumento. Ele estava descrevendo exatamente o que a carta de Tiago demonstra e o que a instituição fez com ela. O próximo vídeo vai para dentro do silêncio. Não o silêncio entre palavras. Os 3 momentos documentados em que Jesus foi feito uma pergunta direta e não disse nada. O que esses silêncios realmente eram, não humildade, não hesitação,
a ferramenta de pressão psicológica mais precisa registrada na história antiga, e o mecanismo por trás dela ainda está operando agora, em cada negociação que você já perdeu, em cada confronto que te deixou com a sensação de que deveria ter dito algo diferente, em cada sala onde outra pessoa segurou o poder simplesmente ficando quieta. O próximo capítulo já está esperando. E quando você vir, não tem volta. Descrição do YouTube. Havia um irmão de sangue. Ele cresceu na mesma casa. Viu tudo de perto. E o que ele escreveu foi enterrado por 2000 anos, não por acidente. A Epístola de Tiago é o documento mais suprimido do Novo Testamento. Martinho Lutero quis queimá-la. A igreja passou 4 séculos traduzindo irmão como primo. Por quê? Porque o que Tiago escreveu não é teologia. É um diagnóstico psicológico tão preciso que ameaça qualquer estrutura de poder construída entre você e a fonte. Neste vídeo, por que Tiago não acreditava em Jesus durante o ministério ativo? O que a palavra grega eudipsychos revela sobre a condição humana fundamental? O fragmento do Evangelho dos Hebreus que a igreja não conseguiu destruir completamente? Por que Lutero chamou esta carta de palha? E o que esse ódio revela? A conexão entre Tiago, Antônio Damásio e a neurociência do eu dividido. Isso não é debate religioso. É arqueologia psicológica. Se algo neste vídeo rachou algo em você, você já sabe o que fazer. Digita: estou acordado nos comentários e me diz de onde você está assistindo. Inscreve-se para o próximo capítulo. Os 3 momentos em que Jesus fez silêncio. E porque esse silêncio era a ferramenta mais perigosa que ele tinha. O Amk, Jesus. O Marco, Tiago. Dipsychos, espiritualidade. O consciência. E na transformação, o Jesus Mind.